Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. O PET do terceiro ano do ensino médio começa falando de geometria analítica. Vocês vão ver que vai misturar muita coisa de geometria com coisa de álgebra, tá? E a gente vai começar falando sobre a distância entre dois pontos. Vamos pensar em dois pontos no plano cartesiano. O ponto A, que tem coordenadas xa e YA, e o ponto B com coordenadas xb e YB. Como nós vamos fazer para calcular a distância entre esses pontos? Você pode observar aí na imagem que quando a gente marca as coordenadas xa, ya, xb e yb, é formado esse triângulo retângulo cinza. E quais são as medidas dos lados desse triângulo retângulo? Veja só, a medida de um dos catetos, esse que está na horizontal, vai ser dada pela coordenada x do ponto B, que é xb, menos a coordenada x do ponto A, que é xa. E a medida do outro cateto, que está na vertical, vai ser dada pela coordenada y do ponto B, que é yb, menos a coordenada y do ponto A, que é ya. Mas e a hipotenusa desse triângulo retângulo? É justamente a medida da distância entre esses dois pontos A e B que estão marcados no plano cartesiano. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo cinza, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Ou seja, a distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Mas nós não queremos saber aqui o quadrado da distância, e sim a distância. Então a gente tira a raiz quadrada dos dois membros dessa igualdade, aí a gente obtém o seguinte: a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é uma fórmula muito importante, muito utilizada na geometria analítica, a gente vai aplicar ela em várias atividades ao longo deste vídeo. Vamos resolver aqui então um exemplo. Determina a distância entre os pontos A de coordenadas 4, 2 e B de coordenadas 1, menos 2. Veja que a fórmula já está aí e a gente só vai substituir as coordenadas x e y dos pontos A e B para encontrar a medida da distância. Veja que a coordenada x do ponto A é igual a 4 e a coordenada x do ponto B é igual a 1. A coordenada y do ponto A é igual a 2 e a coordenada y do ponto B é igual a menos 2. Portanto, substituímos agora aí essas coordenadas na fórmula de distância entre dois pontos. Desenvolvendo, nós vamos ter lá dentro da raiz menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Calculando essas potências, nós temos raiz quadrada de 9 mais 16. Isso é igual a raiz quadrada de 25. E a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a distância entre os pontos A e B é igual a 5. Vamos resolver agora um outro exemplo. Calcule o valor da coordenada x para que a distância entre os pontos A de coordenadas x, 10 e B de coordenadas menos 3 e 2 seja igual a 10. A gente vai utilizar de novo a fórmula de distância, mas veja que nesse caso a gente não está interessado na distância, a distância já foi dada. A gente precisa calcular uma das coordenadas do ponto A, a coordenada x. Então veja, as coordenadas x dos pontos A e B nessa ordem são x e menos 3. E as coordenadas y dos pontos A e B nessa ordem são 10 e 2. Vamos substituir tudo isso lá na fórmula com bastante atenção, porque se a gente erra um sinalzinho aqui, aí já era. E veja bem, no lugar da distância que aparece na fórmula, eu coloquei o valor 10, que foi informado na questão. Desenvolvendo as operações lá na raiz, no segundo membro vai ficar raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí eu desenvolvi o produto notável e também a potência, dá uma olhadinha aí. Agora a gente precisa fazer essa raiz quadrada que aparece no segundo membro desaparecer. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos elevar ao quadrado os dois membros dessa equação. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter no primeiro membro 10 ao quadrado e no segundo membro a raiz vai desaparecer, porque quando elevamos ao quadrado a raiz quadrada de um número, o resultado é o próprio número que está dentro da raiz.
Depois confere isso com exemplos numéricos. Vou repetir. Quando elevamos ao quadrado a raiz quadrada de um número, o resultado é o próprio número que está dentro da raiz quadrada. Então veja, 10 ao quadrado é igual a 100 e no segundo membro, tchau para a raiz. E o 73 aparece porque eu somei o 64 com 9, tá? Fazendo aí os devidos ajustes, a gente obtém uma equação do segundo grau completa. Vamos relembrar lá do nono ano. Nessa equação, os valores dos coeficientes a, b e c são, nessa ordem, 1, 6 e menos 27. Aí o valor do discriminante, o famoso delta, b2, b ao quadrado menos 4ac, vai ser igual a 144. Aí agora a gente utiliza a fórmula de Bhaskara para determinar o valor de x. Quando a gente substitui os valores na fórmula, a gente obtém x é igual a menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo mais um pouquinho, tirando a raiz quadrada de 144, fica menos 6 mais ou menos 12 sobre 12, separando agora as duas raízes, as duas soluções. X' vai ser igual a 12 menos 6, que é 6, dividido por 2 dá 3, e x duas linhas vai ser menos 6 menos 12, que dá menos 18, dividindo isso por 2, igual a menos 9. Portanto, a coordenada x ela pode valer 3 e ela também pode valer menos 9. Agora a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo falando sobre ponto médio de um segmento de reta. É muito simples. Na figura a gente tem o segmento de reta AB e o ponto M, que é o ponto médio desse segmento. Para calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB, a gente só precisa calcular as médias aritméticas das coordenadas x e y dos pontos A e B. Veja, a coordenada x, nós somamos os valores da coordenada x do ponto A e da coordenada x do ponto B e dividimos isso por 2. E a coordenada y, nós somamos os valores da coordenada y do ponto A e da coordenada y do ponto B e dividimos essa soma por 2. É só isso. Essa é mais uma fórmula importante de geometria analítica que a gente vai utilizar nas atividades. Vamos então resolver um exemplo. Seja o ponto M de coordenadas 3 e menos 4 o ponto médio do segmento AB. Conhecendo as coordenadas do ponto A, menos 1 e 2, determine as coordenadas do ponto B. Nós vamos utilizar a fórmula do ponto médio, mas nesse caso nós não estamos interessados em determinar as coordenadas do ponto médio. Essas coordenadas elas já foram dadas. Nós estamos interessados em determinar as coordenadas x e y do ponto B. Vamos lá, vamos utilizar a fórmula, vai dar certinho. A coordenada x do ponto médio é igual a 3. E a gente sabe que ela é dada pela média aritmética das coordenadas x dos pontos A e B. Nós sabemos que a coordenada x do ponto A é menos 1. Então agora vamos resolver essa equação para determinar o valor da coordenada x do ponto B. Aí a gente passou 2 multiplicando para o primeiro membro, desenvolvemos a multiplicação no primeiro membro, passamos o menos 1 somando lá para o primeiro membro, bem passo a passo, e aí a gente conclui que a coordenada x do ponto B é igual a 7. Mas a gente precisa agora determinar a coordenada y. A coordenada y do ponto médio é menos 4, e ela é obtida pela média aritmética das coordenadas y dos pontos A e B. A questão informou que a coordenada y do ponto A é igual a 2. Agora vamos resolver então essa equação para determinar o valor de yb, a coordenada y do ponto B. Passamos o 2 multiplicando para o primeiro membro, desenvolvemos a multiplicação no primeiro membro, passamos o 2 para o primeiro membro, aí ele vai subtraindo, bem passo a passo de novo, e aí a gente conclui que a coordenada y do ponto B é igual a menos 10. Então, xb é igual a 7 e yb é igual a menos 10. Essas, portanto, são as coordenadas do ponto B. Número 1. Determina a distância entre os pontos A e B em cada caso. Letra A. Ponto A, menos 2, 4. Ponto B, 7 e 4. Vamos só esquematizar aqui direitinho. xa é igual a menos 2, xb é igual a 7, ya é igual a 4 e yb também é igual a 4. Substituindo isso na fórmula, nós temos que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 7 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 4 ao quadrado. Desenvolvendo aí o que está dentro da raiz, a gente chega a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 0 no segundo membro. Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada de 81. 9 ao quadrado dá 81. E a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Portanto, a distância entre os pontos A e B, nesse caso, é igual a 9.
Letra B, vamos lá. xa é igual a 8, xb é igual a 5, ya é igual a 2, yb igual a menos 4. Substituindo isso na fórmula, nós temos que a distância de A até B é igual a 5 menos 8 ao quadrado mais menos 4 menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo um pouquinho, fica dentro da raiz lá, menos 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Calculando essas potências, a gente tem raiz quadrada de 9 mais 36 e a raiz quadrada de 9 mais 36, somando 9 mais 36, a gente tem raiz quadrada de 45. Essa não é uma raiz quadrada que tem valor exato, mas dá para a gente fazer uma simplificação de radical, tá certo? Raiz quadrada de 45, de forma simplificada, fica 3 raiz de 5. Portanto, a distância de A a B é igual a 3 raiz de 5. Letra C. xa é igual a 0, xb é igual a 2, ya é igual a 0 e yb é igual a 2. Substituindo na fórmula, então, nós temos que a distância de A a B é igual a 2 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado. Desenvolvendo, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, lá na raiz, no segundo membro. Calculando as potências, a distância de A a B é igual a raiz quadrada de 4 mais 4, que é a raiz quadrada de 8. 8 também não possui raiz quadrada exata, mas simplificando esse radical, a gente conclui que a distância de A a B é igual a 2 raiz de 2. Letra D. xa igual a menos 1 e xb igual a 2, ya igual a 6, yb igual a 5. Substituindo na fórmula, nós temos que a distância de A a B é 2 menos 1 ao quadrado mais 5 menos 6 ao quadrado. Desenvolvendo, a gente tem dentro da raiz 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Desenvolvendo essas potências, a gente tem que a distância de A a B é igual a raiz quadrada de 9 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 10. Número 2. Dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio M em cada caso. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a fórmula do ponto médio, que você já está vendo aí no vídeo. Então, letra A. Ponto A, 0 e 4, ponto B, menos 5 e 8. Substituindo na fórmula, o ponto médio vai ser igual a 0 menos 5 sobre 2, coordenada x, e coordenada y, 4 mais 8 sobre 2. Desenvolvendo, a gente tem menos 5 meios para x e 12 meios para y. Finalizando, as coordenadas do ponto médio vão ser menos 5 meios e 6. Letra B. Ponto A, menos 9 e 2. Ponto B, 2 menos 4. Substituindo essas coordenadas na fórmula do ponto médio, a coordenada x vai ser menos 9 mais 2 sobre 2 e a coordenada y, 2 menos 4 sobre 2. Desenvolvendo ali, a gente vai ter menos 7 meios para x e menos 2 meios para y. Dá para simplificar ali ainda no y, né? Então, a coordenada x do ponto médio, nesse caso, é igual a menos 7 meios e a coordenada y é igual a menos 1. Letra C. Ponto A, menos 2 e 1 terço. Ponto B, 2 e 3. Substituindo isso na fórmula, nós vamos ter que a coordenada x vai ser menos 2 mais 2 sobre 2 e a coordenada y vai ser 1 terço mais 3 sobre 2. Olha, a coordenada x vai zerar, né? Porque menos 2 mais 2 dá 0. E na coordenada y ali, eu tirei o mínimo múltiplo comum e escrevi o 3 como 9 sobre 3. Aí a gente pode somar 1 terço mais 9 terços, nós vamos ter 10 terços, isso dividido por 2, e 10 terços dividido por 2 é igual a 10 sextos. Só que 10 sextos é uma fração que dá para a gente simplificar. A gente pode dividir por 2 o numerador e o denominador. Então, as coordenadas do ponto médio são 0 e 5 terços. Número 3. A distância entre os pontos A, menos 2y, e B, 6 e 7, é 10. O valor de y é. E aí nós temos as alternativas de A até E. Essa é mais uma questão para o cálculo de distância de ponto a reta, muito semelhante a um exemplo que nós resolvemos. As coordenadas xa e xb são, nessa ordem, menos 2 e 6, e ya vai ser y, a gente quer calcular essa coordenada, e yb é igual a 7. Nós vamos substituir todas essas informações da questão na fórmula de distância entre dois pontos, tomando aí todos os cuidados com os sinais. Desenvolvendo um pouco as operações dentro da raiz, nós chegamos a 8 ao quadrado mais 49 menos 14y mais y ao quadrado.
Aí desenvolvemos aí a potência, 8 ao quadrado dá 64. Agora somamos 64 com 49, e aí a gente tem 113. Próximo passo agora é sumir com essa raiz. Aí você lembra que a gente já fez lá no exemplo? A gente eleva os dois membros dessa equação ao quadrado. Aí no primeiro membro, 10 ao quadrado, vai ficar 100. E no segundo membro a raiz some, então fica 113 menos 14y mais y ao quadrado. Quando a gente faz os devidos ajustes, a gente chega a essa equação do segundo grau completa. Y ao quadrado menos 14y mais 13 igual a zero. Os valores dos coeficientes a, b e c nessa ordem são 1, menos 14 e 13. O discriminante, o delta, b ao quadrado menos 4ac, vai ser igual a 144. Agora a gente substitui isso lá na fórmula de Bhaskara. E fazendo essa substituição, a gente tem 14 mais ou menos raiz quadrada de 144 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo um pouquinho, tirando a raiz quadrada de 144, a gente tem que y é igual a 14 mais ou menos 12 sobre 2. Separando agora os possíveis valores de y. Y' vai ser 14 mais 12, que dá 26, dividido por 2, isso dá 13. E y duas linhas vai ser 14 menos 12, que dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, os possíveis valores para a coordenada y são 13 e 1. Número 4. Determine o perímetro do triângulo ABC. Para determinar o perímetro, a gente precisa determinar as medidas dos lados desse triângulo. Os lados são AB, AC e BC. De maneira mais fácil, vou confessar. Com esse plano cartesiano todo bonitinho que está indo de uma em uma unidade, seria calcular o teorema de Pitágoras 3 vezes, aí a gente ia achar as medidas dos lados desse triângulo. Só que eu vou resolver utilizando a fórmula de distância entre dois pontos, porque com isso a gente utiliza mais a fórmula e você acaba se acostumando mais com ela. Só que para usar essa fórmula a gente precisa identificar as coordenadas dos três vértices desse triângulo. Aí vamos lá, as coordenadas do ponto A são 3 e 2, do B, menos 1 e 5, e do C, menos 3 e menos 6. A primeira distância que a gente vai calcular será a distância de A até B. Substituindo na fórmula, nós temos que a distância de A a B é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 5 ao quadrado. Desenvolvendo aí esses cálculos, nós temos dentro da raiz 3 mais 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Desenvolvendo um pouquinho mais, fica 4 ao quadrado mais 9. Desenvolvendo um pouquinho mais, dentro da raiz fica 16 mais 9. E a raiz quadrada de 16 mais 9 é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a distância de A até B é 5. A medida do lado AB, então, é 5. Agora a gente vai calcular a medida do lado AC do triângulo. Então vamos lá. Distância entre os pontos A e C. Substituindo as coordenadas dos pontos A e C na fórmula de distância entre dois pontos, nós temos no segundo membro raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 6 menos 2 ao quadrado. Desenvolvendo um pouquinho fica menos 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Dentro da raiz, desenvolvendo mais um pouquinho, fica raiz quadrada de 36 mais 64, e isso é igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10. Portanto, a distância de A a C é 10. Essa é a medida do lado AC no nosso triângulo. Agora só falta a gente calcular a medida do lado BC. Então a gente vai liberar um pouquinho de espaço aqui e vamos substituir as coordenadas dos pontos B e C na fórmula de distância entre dois pontos. Isso já está feito aí. Vai ficar então menos 3 menos menos 1 ao quadrado mais menos 6 menos 5 ao quadrado dentro da raiz, desenvolvendo as continhas. Menos 3 mais 1 ao quadrado mais menos 11 ao quadrado dentro da raiz. A distância de B a C, então, é igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 121. Desenvolvendo um pouquinho mais, no segundo membro nós temos raiz quadrada de 4 mais 121. Isso é igual a raiz quadrada de 125. Não existe um valor exato para essa raiz quadrada, mas dá para fazer uma simplificação de radical por meio da fatoração. Então, a forma simplificada, a distância entre os pontos B e C, é igual a 5 raiz quadrada de 5. Essa é a medida do lado BC no triângulo ABC. Agora a gente pode calcular o perímetro, basta a gente somar as medidas dos três lados do triângulo. O perímetro, então, vai ser
15 mais 5 raiz de 5. Número 5, uma questão do Enem de 2016. A questão fala sobre alguns lugares que ficam no encontro entre ruas, e a gente vai indicar esses lugares com pontinhos na figura. Fica bem atento, tá? O primeiro lugar é o local de trabalho da mãe, que fica no encontro da Rua 6 com a Rua E. O segundo lugar é o consultório do pai, que fica na Rua 2 com a Rua E. E a escola das crianças é o terceiro lugar, que fica na Rua 4 com a Rua A. A gente vai analisar as alternativas para saber qual deve ser a localização do imóvel que a família vai adquirir, sabendo que esse imóvel ele tem que ter a mesma distância desses 3 locais que eu marquei com um pontinho vermelho na imagem. Mas antes disso, já dá para a gente saber que esse imóvel ele tem que ficar em algum ponto aí ao longo da Rua 4, porque qualquer ponto dessa rua ele vai ter a mesma distância desses 2 pontos que estão marcados na Rua E, que são o local de trabalho da mãe e o consultório do pai. Mas vamos ver as alternativas, isso vai ficar mais claro. Olha, a alternativa A diz que o imóvel tem que ficar localizado no encontro das ruas 3 e C. Eu marquei aí com um pontinho azul essa localização. Veja que nesse caso o imóvel ficaria mais distante do local de trabalho da mãe em comparação com os demais locais. Então não serve para a gente a alternativa A não. Alternativa B, encontro das ruas 4 e C. Não pode ser, porque essa localização ela fica até bem próxima da escola das crianças. Você pode ver aí, só 2 quarteirões. Mas ela fica a 4 quarteirões dos locais de trabalho da mãe e do pai. Lembrando que só é permitido caminhar nas direções vertical e horizontal. Não pode atravessar quarteirões na diagonal. Então, por isso, a alternativa B não serve. Alternativa C, encontro das ruas 4 e D. Marquei agora com um pontinho vermelho. Veja que essa localização ela é distante 3 quarteirões de cada um dos locais que já estavam marcados. O local de trabalho da mãe, o consultório do pai e a escola das crianças. Essa, então, é a resposta correta. Mas por que não seria, por exemplo, a letra D? Que eu estou marcando agora com um pontinho azul aí a localização das ruas, do encontro das ruas 4 e E. Porque essa localização ela fica muito longe da escola das crianças. Vê aí, fica 4 quarteirões distante da escola das crianças, aí ela não serve. Mas e a letra E? Encontro das ruas 5 e C. Marquei um outro pontinho agora, exatamente nessa localização. Fica longe demais do consultório do pai, tá vendo? Em comparação com a distância desse lugar aí, a escola das crianças e ao local de trabalho da mãe. Então não vai servir também. Por isso, a resposta certa é a letra C mesmo. Número 6. É uma questão simples para a gente calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Vamos aí utilizar a fórmula. Substituindo as coordenadas x e y dos pontos A e B na fórmula do ponto médio, nós temos que a coordenada x é 1 mais 5 sobre 2 e a coordenada y é 1 mais 7 sobre 2. Fazendo aí as continhas, nós temos 1 mais 5, 6 no numerador. Então, para x temos 6 meios e para y, somando 1 mais 7, a gente tem 8. Fica 8 meios para y. Mas são frações aparentes, né? Então, dá para a gente simplificar. Portanto, as coordenadas do ponto médio desse segmento AB são 3 e 4. E isso corresponde ao que está na alternativa A. Número 7. A gente tem um retângulo desenhado no plano cartesiano e o nosso objetivo é determinar o perímetro do retângulo. Então, a gente só precisa determinar as medidas dos lados desse retângulo. Aí vai ficar simples de calcular o perímetro. Na verdade, a gente só precisa mesmo determinar as medidas de 2 lados, né? Porque os lados opostos no retângulo têm a mesma medida. Está muito simples nesse caso, a gente não vai precisar mesmo utilizar a fórmula de distância entre 2 pontos. Mas nós vamos marcar as coordenadas dos vértices A, B, C e D. Veja aí, ponto A, menos 4, 2. Ponto B, que é o vértice B, 5, 2. Ponto D, menos 4, menos 1. E ponto C, 5 e menos 1. Dá uma olhada para o lado AB, esse lado aqui. Está vendo as coordenadas dos pontos A e D? Olha só, não tem variação na coordenada x, só tem variação aqui na coordenada y. Então a gente só precisa calcular de quanto é essa variação nas coordenadas y desses 2 pontos. Então a gente vai fazer 2 menos 1, calculando a diferença entre essas coordenadas. Isso é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então a gente já tem aí a medida do lado AD, que é 3.
e essa também vai ser a medida do lado BC, já que no retângulo, como eu disse, os lados opostos têm a mesma medida. Dava para a gente perceber isso só contando os quadradinhos também. Veja que aqui há 3 quadradinhos na direção vertical entre o ponto A e o ponto D, e também entre o ponto B e o ponto C. Mas enfim, agora nós vamos calcular a medida do lado CD, que a gente já sabe vai ter a mesma medida do lado AB. Veja que as coordenadas y aqui dos pontos C e D, essas coordenadas y não variam, tá vendo? -1 e -1. Mas existe uma variação nas coordenadas, nas primeiras coordenadas, coordenada x. Aqui é -4 e aqui é 5. Então vamos ver de quanto é essa variação calculando a diferença. 5 menos -4, que é igual a 5 mais 4, que é igual a 9. Essa é a medida do lado CD e a medida também do lado AB. Só está faltando a gente calcular o perímetro, né? Vamos somar as medidas dos lados, 3 mais 3 mais 9 mais 9. Essa soma é igual a 24, portanto a alternativa correta é a letra B. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!